E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar nesse módulo sobre o tema preclusão. Coloquem no caderno de vocês esse assunto novo, que é a preclusão. Pessoal, o que é a preclusão? A preclusão nada mais é do que a perda de um poder processual. É a perda de uma situação jurídica processual ativa. E o interessante é que a preclusão, ela não é um fenômeno que se limita às partes. Ela não é um fenômeno que se restringe às partes, na medida em que ela pode ocorrer tanto em relação às partes, como em relação ao juiz. A preclusão, que é essa perda de um poder jurídico processual, é uma técnica processual que se fundamenta em 3 princípios. Primeiro, ela se fundamenta no princípio da segurança jurídica. Segundo, ela se fundamenta no princípio da boa-fé processual. E terceiro, ela se fundamenta no princípio da duração razoável do processo. Por quê? Um processo sem preclusão, pessoal, é um processo eterno, é um processo interminável, é um processo instável e que, consequentemente, vai gerar insegurança jurídica. O sistema de preclusão, ele dificulta surpresas processuais e ele acelera o processo. Por exemplo, por que você tem o prazo de 15 dias para apelar de uma sentença? Apelação é um recurso cabível em face de sentença. Porque você tem que ter um prazo para exercer esse poder. Se o seu prazo ele se extingue sem que você tenha exercido esse poder, o que temos é a preclusão. Por exemplo, saiu uma sentença do seu processo, você não ficou satisfeito com essa sentença e decide recorrer. Você tem 15 dias para apresentar a apelação. Se você não apresenta nos 15 dias, você não pode recorrer mais. Você perdeu o seu poder de recorrer. O nome disso é preclusão. É preclusão temporal. E a gente vai ver que existem várias espécies já já. Da mesma forma, se você apresentou a sua apelação no terceiro dia, você não pode reapresentá-la no 10º dia, porque você já exerceu o seu poder, você não pode exercer de novo. A gente vai estudar essas espécies aqui nessa aula. Então, o que é, repetindo, a preclusão? A preclusão é a perda de um poder processual. É a perda de uma situação jurídica ativa. É algo que você poderia fazer, mas, por algum motivo que nós vamos estudar, agora você já não pode fazer mais. Por quê? Porque houve a preclusão, ok? Ela se fundamenta em 3 princípios, repetindo, princípio da segurança jurídica, princípio da boa-fé processual, que lembrem-se, a boa-fé objetiva, e terceiro, o princípio da duração razoável do processo, que vai dizer que o processo ele tem que levar um tempo razoável para resolver aquele problema de direito material que está sendo levantado ali. Agora, vamos estudar a classificação da preclusão. Existem, pessoal, 4 espécies de preclusão. Anotem. A primeira espécie é a preclusão temporal. O que é a preclusão temporal? É aquela em que você perde o poder processual em razão do não exercício deste poder dentro do prazo fixado pela lei. É o exemplo do recurso. Você tem 15 dias para apresentar a apelação. Você tem 5 dias para embargar de declaração. Você tem 10 dias para apresentar recurso inominado da sentença do juizado especial. Ora, se eu não apresento o recurso dentro do prazo, preclui. Significa que houve o trânsito em julgado? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter havido a preclusão para você sem que tenha acontecido o trânsito em julgado. Isso é perfeitamente possível. Por exemplo, imagina que você não recorreu, precluiu, portanto, para você, a princípio, porque se for possível o recurso adesivo, você ainda dá para recorrer nas contrarrazões, e a gente estuda isso lá em recursos, não aqui. Mas se a outra parte recorreu e você não recorreu, precluiu para você, mas não transitou em julgado ainda, por conta do recurso da outra parte. Mas para você, percebam, houve a preclusão temporal, se você não recorreu. Então, repetindo, a preclusão temporal, ela é a perda de um poder processual em razão do não exercício deste poder
dentro do prazo estipulado para que ele fosse exercido. Essa é a primeira espécie de preclusão. A segunda espécie de preclusão, pessoal, é a preclusão lógica. E o que é a preclusão lógica? É a perda do direito de praticar determinado ato em razão da prática de um ato anterior que com ele seja incompatível. Repetindo, é a perda do direito de praticar determinado ato em razão da prática anterior de um ato que com ele seja incompatível. Essa preclusão lógica, pessoal, ela decorre do que vocês já estudaram lá no direito civil, quando falaram sobre a boa-fé objetiva. Existe um termo em latim que quer dizer proibição de comportamento contraditório. Em latim é o nemo potest venire contra factum próprio. E aí, é claro, esse é um instituto de direito material, direito civil, mas que pode ser perfeitamente trazido aqui para a esfera processual. E lá, quando a gente estudou o princípio da boa-fé, a gente falou sobre ele. E a gente pode ter preclusão se originando de um venire processual. Imagina, por exemplo, que eu desista do processo e, depois do juiz homologar a minha desistência, eu recorra daquela decisão. Eu posso fazer isso? Não, pessoal, não posso. Imagina o seguinte, eu entro com um processo em face de você. E aí você já apresentou a defesa, eu posso desistir do processo, mas você vai ter que concordar. Eu peço a desistência do processo, o juiz dá um despacho, intime-se a parte contrária para que ela se manifeste, você é intimado e você concorda com a minha desistência. O juiz vai, sentencia, gerando uma sentença que não analisa o mérito, e homologa a desistência. Quando eu sou intimado dessa decisão, eu venho e apresento recurso de apelação. Ora, peraí, são comportamentos contraditórios. Eu não posso desistir do processo e depois apelar dessa sentença. Então, aqui, por que eu não posso apelar nesse caso? Porque o tempo acabou? Não. Eu posso apelar dentro do prazo de 15 dias. Mas a minha preclusão aqui não é atemporal. A minha preclusão aqui é a preclusão lógica. Então, ainda que eu apele dentro do meu prazo recursal, eu não posso apelar. Esse recurso de apelação, ele não será conhecido. Ok? E essa preclusão lógica, ela também se aplica ao juiz. Perfeitamente. O juiz, ele deve obediência ao princípio da boa-fé processual também. Imagina, por exemplo, que o juiz, ele julga antecipadamente a lide e julga improcedente o pedido do autor por ausência ou insuficiência de provas. Ele não pode fazer isso. E a gente já vai estudar isso mais para frente. Não nessa aula, mas em um momento posterior. Se o juiz ele julga antecipadamente o mérito do processo, ele está dizendo que não há mais provas a produzir. E aí ele não pode julgar improcedente por falta de provas. A não ser que as partes requeram ali o julgamento antecipado do mérito e diga que não há mais provas a produzir. Mas o juiz sozinho ele não pode fazer isso. Esse é um exemplo de preclusão lógica aplicada ao juiz. Então, a primeira espécie de preclusão é a preclusão temporal. Segunda espécie é a preclusão lógica. E a terceira espécie é a preclusão consumativa. Na preclusão consumativa, pessoal, a parte perde o poder, o sujeito processual, ele perde o poder processual em razão do exercício desse poder. Ele já exerceu o poder, então ele não pode exercer de novo. Por exemplo, imaginem que você entra com uma ação em face de mim e eu me defendo, eu apresento a minha contestação. Eu tenho 15 dias para apresentar minha contestação. E o termo inicial vai depender de alguns fatores. Isso é regulado pelo artigo 335 do CPC. Você entrou com a ação em face de mim, me pedindo em face de mim danos morais. Nós fomos para a audiência de conciliação, a audiência preliminar do artigo 334 do CPC, e não conseguimos ali fazer um acordo. O processo, então, vai continuar. Começa ali o meu prazo de 15 dias para eu apresentar a contestação, e no terceiro dia eu apresento a minha contestação. E beleza, estou lá na minha casa, deitado no sofá, tomando um refrigerante, assistindo um filme, Netflix, e de repente eu lembro, poxa, tem um argumento legal aqui para eu me defender desse processo. Só que eu já apresentei minha contestação.
E aí você mesmo responde o seu questionamento. Mas você já apresentou sua contestação, mas você ainda está no prazo. Você apresentou no terceiro dia. Você não tem 15 dias? Você ainda está no prazo. Você pode apresentar uma contestação. Eu, no exemplo, poderia apresentar uma nova contestação complementando a minha contestação anterior? Não, não posso. O mesmo vale para recurso. Porque se eu exerço o poder processual, eu não posso depois querer exercê-lo novamente para complementar algum ponto que ficou faltando. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, se eu apresento a minha apelação, eu não posso complementá-la em regra, porque tem uma hipótese que sim, e a gente vai estudar em recursos. Se eu apresento a minha contestação, eu não posso complementá-la depois. Por isso é importante que a gente revise o que a gente está escrevendo. Eu sempre tenho no meu escritório uma prática de nunca peticionar no mesmo dia. É claro, se eu tiver no último dia do prazo, aí eu vou ter que peticionar. Mas se eu tiver prazo, eu nunca peticiono no mesmo dia. Na verdade, eu peticiono, eu faço a petição, mas eu não protocolo. Eu faço a petição, deixo ela salva no computador, no dia seguinte eu reviso e aí eu protocolo. Porque, vez ou outra, a gente esquece de algum outro detalhe, e aí, para isso não acontecer, eu deixo para protocolar depois de revisar. E é bom revisar no dia seguinte. Pelo menos eu tenho essa prática. Então, temos a preclusão temporal, a preclusão lógica e a preclusão consumativa. Notem que nessas três hipóteses, a preclusão ela decorre de fatos lícitos. Na primeira, você não pode exercer o poder porque você perdeu o prazo. Na segunda, você não pode exercer o poder porque você exerceu um ato anterior a ele que é incompatível com ele. E na terceira, você não pode exercer o poder porque você já exerceu esse poder, você não pode exercê-lo de novo. Então, todas essas hipóteses decorrem de fatos lícitos. É por essa razão, pessoal, e muita atenção agora, que a preclusão ela não se consubstancia em uma sanção. Preclusão não é a mesma coisa que sanção. Por quê? Porque ela não decorre de um ato ilícito. Porém, nós temos uma espécie, que é a quarta de preclusão, que, na verdade, ela é uma consequência de um ato ilícito. E, por isso, ela acaba sendo uma sanção. Vamos lá. Ao lado dessas três hipóteses, dessas três espécies de preclusão temporal, lógica e consumativa, nós temos uma quarta, que é a preclusão sanção. O que é a preclusão sanção, pessoal? Anotem, é a perda do poder processual em razão da prática de um ato ilícito. Repetindo, é a perda de um poder processual em razão da prática de um ato ilícito. Exemplo. O juiz que excede muito em seus prazos, ele pode perder o poder de julgar. E aí será determinado um novo juiz que julgará no lugar dele. Segundo, o advogado que retém indevidamente os autos, ele pode perder o direito de vista desses autos fora do cartório. Então, imagina, hoje em dia a gente tem bem pouco, mas imagina um processo físico. E aí você, como advogado, vai ao cartório e pede para retirar esses autos, para levar os autos do processo para o seu escritório. E aí você leva. Só que o juiz ele te dá um prazo para você devolver aquele processo. Você não devolve no prazo. Você é intimado e ainda assim não devolve. O juiz determina que o oficial de justiça faça busca e apreensão no seu escritório e pegue os autos daquele processo. Bom, se isso acontece, você perde o direito de ver os autos fora do cartório. É claro, você não pode ficar impedido de ver os autos, porque você é advogado dele, mas você fica proibido de tirar os autos do processo do cartório. Você vai ter que ir lá ver, você não pode levar para o seu escritório mais. Isso é uma preclusão sanção, porque ela decorre de um ato ilícito. É a perda de um poder processual em razão da prática de um ato ilícito. Essa, pessoal, é a nossa aula sobre preclusão. Qualquer dúvida, eu estou à total disposição de vocês. Tchau, tchau.